a doutora Laísa Bortolotti, pós-graduanda em Direito e Gestão do Agronegócio, minha colega, especialista em compliance e negociação, trará a informação relacionada à gestão de riscos dentro das igrejas. Olá, doutora. Oi, pessoal. Oi, pessoal, boa tarde. Meu nome é Laísa e eu vou trazer aqui um pouquinho para vocês a respeito da gestão de riscos, né, e compliance. E eu espero conseguir transmitir para vocês a mesma confiança, mesmo que seja por vídeo, mesmo que a minha câmera esteja um pouquinho aqui de lado, a mesma confiança, como se a gente estivesse conversando pessoalmente, face to face, olho a olho, tá bom? Então, vamos começar lá? O que é essa gestão de riscos, né? O que é compliance? Compliance é estar em conformidade. Então, por que a gente trabalha com a gestão de riscos dentro do compliance, né? O que é risco? É justamente a gente querer evitar que algo maior aconteça, que é o dano. Então, a gente vai lidar com esse risco, fazendo a gestão dele, mas preocupados em evitar lá na frente que vocês tenham uma dor de cabeça maior. Então, quando a gente trabalha com essa gestão de riscos, né, a gente pensa aqui em 3 pilares, que seria exatamente a prevenção, a detecção e a resposta. Quando a gente trabalha com a prevenção, a gente está justamente prevenindo, né? A gente está realmente tentando evitar tudo aquilo que a gente não quer. Quando a gente detecta algo ali que está acontecendo dentro da igreja, que a gente possa, que venha na nossa mente, acho que isso daí vai dar um problema lá na frente. A gente já pode começar a prevenir esse problema também. E a resposta é trazer a solução para evitar esse risco, mas que evitar esse dano, mas se esse dano chegar a acontecer, o que a gente vai fazer com aquilo ali estando nas nossas mãos. Então, a gente aqui, seguindo os nossos slides, nós vamos tratar agora a respeito dos tipos de riscos, né? Para a gente conseguir ter ali uma ideia daquilo que pode acontecer dentro da nossa igreja, que às vezes a gente ainda não parou para pensar antes que a gente poderia ter esse problema aqui. A gente tem aqui os riscos do negócio. Lá na frente, um pouquinho nos slides, por favor. Esse daí mesmo. A gente vai trabalhar com os riscos dentro da organização, aqui no caso, né? Dentro da igreja. Então, por exemplo, quando a gente vai construir uma nova igreja, né? Um novo templo, ou a gente está precisando fazer uma reforma nessa igreja, a gente está precisando ampliar, tudo é dinheiro. Então, a gente tem que trabalhar com essa viabilidade. Então, a gente vai parar para pensar ali, né? Esse projeto, ele é viável? Esse investimento, ele tem condições? Será suficiente? Quais os prazos, né, que deverão ser cumpridos, né? Porque quando a gente trabalha na igreja, a gente está em grupo ali, a gente está com os nossos colegas, todo mundo quer dar a sua doação ali para ajudar a igreja, mas a gente também quer o retorno disso, a gente quer saber os prazos, a gente quer saber para que o nosso dinheiro está sendo usado, e se aquela obra ali é de fato viável ou não, né? Então, a gente tem aqui também um segundo risco, seria um risco operacional. O que é operacional? Né? Qualquer atividade que permita ou facilite a realização de outras. Então, não é porque a gente não está trabalhando aqui em uma empresa, a gente está trabalhando dentro de uma igreja, que a gente não tem uma operação ali dentro. A gente tem sim. A gente tem um grupo de pessoas movidas para o bem, para uma finalidade que é que todos possam se reunir ali naquele local, para que aquele local seja casa de todos, seja morada de Deus. Então, quando a gente trabalha, né, com a gestão de riscos dentro das igrejas, a gente tem sim o pessoal que trabalha ali, de fato, para a igreja, mas a gente também tem o pessoal que trabalha voluntário. E todo esse pessoal, ele trabalha junto para realizar ali um bem maior. Então, a gente tem que começar ali a pensar na operação disso, desse grupo trabalhando junto ali para conseguir um bem maior. Então, quando a gente fala
de riscos operacionais, a gente pega aqui o primeiro ponto, que seria trabalhar com a mão de obra qualificada. A gente pode qualificar um voluntário nosso, como a gente também pode ter ali uma pessoa que a gente contratou de mão de obra qualificada mesmo para tratar de tal tema. Por exemplo, numa secretaria, a gente tem ali dentro da secretaria da igreja os dados pessoais dos fiéis que acompanham aquela igreja. Então, é onde a gente entra aqui com a LGPD. Esse profissional, essa pessoa que está ali à frente, mesmo sendo voluntária, ela está preparada para lidar com todos esses dados? Ela segue as conformidades da LGPD? A gente também tem, por exemplo, né, dentro da igreja, uma tesouraria. Ali a gente tem o recolhimento do dízimo, a gente tem os pagamentos ali das custas da igreja. Essa pessoa que está ali, ela trabalha de forma honesta, de forma íntegra, ela está preparada para trabalhar dentro da tesouraria? A gente tem que parar para pensar nesse risco antes de colocar uma pessoa ali dentro. A gente também tem que parar para pensar a respeito aqui da falta de matéria-prima em estoque. Ah, mas não é uma empresa, é uma igreja. Sim, mas a gente não tem que comprar os materiais de limpeza para poder manter a igreja em organização. A gente não tem que comprar material de papelaria para a gente conseguir realmente, de fato, cumprir as atividades ali da igreja. Desde ali que os grupos se unem para uma reunião ali de um encontro de casais, para uma reunião ali do pessoal que trabalha no cântico, até mesmo na própria funcionalidade ali da igreja, relembrando a tesouraria, a secretaria, enfim. Então, qual dinheiro vai ser viabilizado para isso daqui? Tem material suficiente? Quando a gente vai fazer uma obra ali dentro da igreja, seja uma reforma ou uma expansão ali dessa igreja, a gente também tem que lembrar que a gente, se nós estamos com aqueles trabalhadores ali dentro, a gente tem responsabilidade com eles. Então, a gente tem que parar para pensar ali e evitar um acidente de trabalho, um acidente ali aos danos, um acidente ao meio ambiente. E a gente tem aqui os riscos de compliance. Igual aquilo que eu estava dizendo lá no início, o que é o compliance, né? É justamente estar em conformidade. Então, a gente tem que estar em conformidade desde a gestão, desde o pastor, desde o pessoal que ajuda o pastor ali a gerir a igreja, que assume responsabilidades maiores, até o pessoal que trabalha voluntariado, por exemplo, dentro da igreja, para poder ajudar para que essa igreja ela seja de todos. Então, a gente tem que trabalhar com esses riscos de compliance. Quando a gente fala de riscos de compliance, a gente também tem que trabalhar aqui com uma questão que a gente já ouviu falar muito, né, nas mídias sociais, na televisão, no rádio, que infelizmente, né, gente, em todo lugar a gente tem gente boa e a gente tem gente ruim. A gente tem gente para ajudar e a gente tem gente que vai ali para atrapalhar. Então, a gente, infelizmente, mesmo dentro da igreja, a gente tem que parar para pensar a respeito se há corrupção dentro dessa igreja, se há fraude interna, de uma licitação, se há ali conflitos de interesses daquele pessoal que está ali trabalhando junto, lavagem de dinheiro, não conformidade legal, né, que está fora ali das leis, concorrência desleal. Aqui eu vou trazer um caso prático para vocês, que a gente teve, né, não faz muito tempo, o caso do Delanhol. Eu não sei se vocês vão se recordar. O Delanhol, ele fazia parte da Igreja Batista do Bacaxeri. Essa igreja, ela foi responsável por criar e coordenar ali, ajudar o Delanhol no projeto MUD. Dentro dessa igreja foi criado ali um grupo de Telegram, onde o Delanhol estava com outras pessoas da igreja, mas ao invés de lidar sobre os assuntos referentes ao projeto MUD, o que ele estava fazendo lá? Ele estava pedindo dentro desse grupo de Telegram que o MUD articulasse uma campanha em favor da nomeação do procurador Nicolau Dino para a chefia da Procuradoria-Geral da República. O que a Igreja Batista do Bacaxeri tinha a ver com isso? Ele também pediu, ele recomendou, ele fez um movimento
para divulgação de textos, para que a relatoria dos processos da Lava Jato no STF não ficasse com Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski ou Dias Toffoli, que era o atual presidente do Supremo na época. E tudo isso ele fazia e pedia para que ele não fosse citado. Era como se ele não estivesse ali dentro daquele grupo. O que a Igreja Batista do Bacaxeri tinha a ver com isso? Por que esses assuntos estavam sendo tratados em um grupo de Telegram dentro da Igreja Batista? Esse grupo foi criado para essa finalidade? Não foi, né? Aí aqui eu até coloquei que ele se negou, ele disse que não reconhecia nada daquilo, mas enfim, né, gente? A gente sabe como é que são essas coisas. Então, nesse exemplo aqui, que eu acabei de falar para vocês, a gente vê nele a importância da LGPD, né? Dentro desses grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, o que está sendo tratado ali de fato, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai garantir isso daí. Como a gente vai trabalhar para administrar tudo isso? Tá, beleza, você trouxe aqui para a gente os possíveis problemas que a gente pode ter. Como que a gente vai administrar isso daí? A gente vai fazer um mapeamento de risco. E o que é esse mapeamento de risco? A gente vai parar para pensar antes, a gente vai mapear tudo antes. O que é? Qual é o impacto do risco? Qual a probabilidade de ocorrência desse risco? Qual a reação ou resposta ao risco? Se caso isso daí acontecer, nossa, o que será que vai dar? Quais os prejuízos nós vamos ter aqui dentro da nossa igreja? A gente estava aqui em um processo de evangelização, pensando em outras coisas, pensando em buscar a Deus, mas daí um problema desse acontece, ninguém estava esperando, ninguém sabe como lidar. Então, a gente está aqui justamente para evitar isso. Então, aqui eu coloquei que a análise dos riscos, ele é um pilar essencial do programa de compliance. Lembra? Compliance é estar em conformidade. Por isso que a gente vai trabalhar com a LGPD por isso que a gente quer trabalhar com a LGPD e o compliance dentro das igrejas. Então, quando a gente fala aqui, né, dessa gestão de riscos, né, que a gente faz, né, ali todo aquele mapeamento, toda a análise, a gente vai fazer o tratamento desse risco, né, de forma que ele não vai acontecer. Então, o que a gente quer com isso? A gente quer evitar o risco e a gente quer aceitar o risco. Ah, mas vocês vieram aqui para trazer 1001 problemas, 1001 coisas, nós não estávamos pensando, a gente nunca teve problemas como esses. Mas a gente tem que aceitar que esse risco ele pode acontecer de fato. E se acontecer, igual eu disse, ninguém nem estava pensando nessas coisas, o pessoal estava lá dentro da igreja com um outro propósito, mas aí veio essa bomba, e aí? O que a gente vai fazer com ela? Então, a gente quer, dentro dessa gestão de risco, a gente quer reter e reduzir esses riscos, né, de forma assim, a evitar que eles aconteçam ao máximo. A gente aqui, dentro dessa matriz, né, a gente vai fazer um mapeamento do risco e tal. Então, ali dentro desse mapeamento, a gente tem a matriz de impacto e a probabilidade, que é justamente quando a gente vai trabalhar com essa classificação desse risco, para a gente conseguir neutralizar ele e mitigar. Vamos supor, aconteceu que a gente fez um pronunciamento numa rede social da igreja, não era a intenção, mas alguém interpretou como preconceito. Então, o que a gente tem que fazer isso? Mitigar esse dano, ou seja, tentar ali consertar ele, tentar suavizar aquela situação ali. Nessa matriz de impacto, o que a gente vai lidar nela? A gente vai lidar ali com a probabilidade, ou seja, riscos que são quase certos de acontecer, aqueles que são prováveis, todo mundo acha mesmo, todo mundo já pensa naquilo, possíveis, improváveis e remotos. E a gente também vai trabalhar pensando em como isso vai impactar. Esse impacto, ele vai ser um impacto que é crítico, que é elevado, que é moderado, que é baixo, que é insignificante?
Claro que isso aqui são tudo classificações, gente, mas a gente sabe qual é o resultado, né, de uma simples ação, de uma ação maior. Qual é o impacto que isso daí vai trazer para dentro da igreja? Por isso que fazer ali uma elaboração, né, de um mapa de calor ali mesmo, né? Esses riscos aqui a gente está mais próximo de chegar até eles, está pegando fogo, a gente está bem longe, está lá geladinho, a gente não está tão perto assim. E conforme o risco aumenta, a percepção da igreja também aumenta de se prevenir em relação a esses riscos. Eu vou colocar um exemplo que pode acontecer muito fácil dentro da igreja de vocês. Sabe quando vocês têm um irmão da igreja que está passando por um momento fragilizado? Por exemplo, o caso de uma irmã que, infelizmente, sofreu com uma violência doméstica dentro de casa. Se essa pessoa tirar fotos dessa violência que ela recebeu, que ela sofreu dentro de casa, e postar, por exemplo, num grupo que ela participava, ali, num grupo de cântico da igreja, se tiver alguém ali que não é tão honesto assim, e se essa pessoa compartilhar essas fotos com outras pessoas? Olha só o mal que a gente está causando para essa pessoa, para essa fiel que está dentro da nossa igreja. A gente tem que se preocupar com ela. A gente tem que se preocupar que as pessoas, elas possam, né, no momento delas de fragilidade, recorrer à igreja, recorrer aos seus irmãos, recorrer a Deus e conseguir ali apoio. E não mais problemas do que aquilo ali que ela já está enfrentando. Então, olha o problema para essa pessoa que está ali participando dentro da igreja junto com a gente e olha o problema para a igreja junto. Como é que vai ficar a imagem dessa igreja? Então, aqui eu quis colocar para vocês quais são os benefícios da gestão de riscos. Até agora a gente só falou em problema, mas o que a gente vai conseguir implantando essa gestão de riscos aqui dentro da nossa igreja? A gente vai conseguir reduzir a judicialização. Tudo que a gente menos quer é enfrentar um problema no dia de amanhã, um problema judicial, um processo. A gente não quer isso. A gente tem um exemplo aqui da Igreja Batista das Nações de Porto Velho, que eles tinham contratado ali um caseiro. Esse caseiro, ele morava nas dependências da igreja, só que ele só recebia R$600 por mês. O salário não era compatível ao que ele deveria de fato receber. E aí depois essa igreja foi processada porque pagou ali um valor inferior, achando que talvez até podia pagar aquele valor ali mesmo, porque esse funcionário morava nas dependências da igreja. E, enfim, acabou levando ali um processo que poderia ter evitado. Não tinha necessidade de passar por isso, né? A gente também tem aqui uma coisa que é muito importante, que é a imagem e a reputação da igreja. Então, desde lá do início, o que eu venho trazendo para vocês é justamente algo que a gente vai parar para pensar, para a gente evitar, para justamente o que a gente não quer. A gente não quer um processo judicial? Não, mas a gente também não quer ferir a imagem, a gente não quer ferir a reputação da nossa igreja. Porque imagina, se casos como esses, igual lá do Delanhol, que é um sistema de corrupção dentro da igreja, acontece, vocês acham mesmo que os outros fiéis vão continuar depositando ali o seu suado dinheiro como dízimo à igreja, como contribuição todo mês, com a mesma confiança de que o seu dinheiro vai ser de fato utilizado para as obras dentro da igreja, para boas ações, para projetos sociais? Não. E aquele caso da moça que teve ali as suas imagens vazadas? Será que esse fiel, depois da próxima vez, nossa, né, essa igreja é um lugar que eu sei que eu não posso contar? Porque olha só o que aconteceu com a fulana da outra vez. A gente quer isso pra gente? É uma igreja? É. Mas olha só a quantidade de problemas que a gente poderia ou pode enfrentar, mesmo sendo uma igreja. Uma igreja ela é composta por pessoas. E seres humanos, infelizmente, nós temos seres humanos bons e ruins em todo lugar. Então, a gente tem que parar para pensar antes, para a gente evitar esse dano. Uma coisa que funciona muito para a gente ter em qualquer organização é um canal de denúncias. Porque o que acontece? Às vezes, o irmão, o fiel, uma pessoa que trabalha ali dentro da igreja, ela está até sabendo de tal coisa que está acontecendo ali, que está em conformidade com a lei,
que está em conformidade com as regras da igreja, mas ela não tem coragem de falar, porque ela fica com medo disso trazer um problema maior para ela, talvez ter uma perseguição dentro da igreja e ela tenha que sair da sua própria igreja porque tem outras pessoas ali que estão macuminando contra ela. Então, o que funciona nesse tipo de caso? Canal de denúncias. Ninguém precisa dar nome ali de fato. A pessoa ela vai denunciar e aí depois a igreja vai parar para ver se aquilo ali de fato acontece, se aquela pessoa fez aquela denúncia ali, estava realmente com um sentido ali naquela denúncia, estava ali realmente de fato querendo o bem da igreja ou não. Então a igreja vai parar para ver com cuidado se aquilo ali de fato está acontecendo. Que jeito que a gente pode fazer esse canal de denúncias? A gente pode colocar ali um cartaz na frente ali na entrada da igreja, que tem ali um telefone de canal de denúncias, ou um site da igreja, tem ali um chat que a pessoa possa entrar e ela não precisa se identificar, um e-mail, alguma coisa assim onde a pessoa ela possa enviar essa mensagem, ela não precise se identificar e a igreja consiga, assim, dessa forma, trabalhar ali com questões que estão acontecendo e mitigar esses danos. Mesmo sendo uma igreja, a gente tem algumas normas, né, que as organizações, né, as igrejas estão dentro, que elas estão sujeitas, né? Então, a gente está sujeito, todos nós, cidadãos brasileiros, à Constituição Federal, porque ela é a nossa carta magna. A gente está sujeito a todas as leis e os acordos internacionais, né? Porque o Brasil, ele é signatário com outros países, ele entra em acordo com outros países, então vai trazer também essas leis que foram feitas ali dentro desses acordos internacionais para dentro do nosso país. E dentro da igreja, a gente tem que ter um estatuto, um código de conduta e políticas internas. O que pode, o que não pode? Como que a gente procede em tal condição? Como que faz isso? Como que faz aquilo outro? Isso tudo a gente pode trabalhar melhor depois. E se, é claro, existirem trabalhadores ali, né, que forem CLTs, a gente tem que parar para pensar ali numa coleção coletiva de trabalho ou em um acordo. A gente consegue trabalhar dentro das igrejas de forma a ter uma funcionalidade ali maior com os controles internos. O que são esses controles internos? É um conjunto de procedimentos ali, de políticas, de diretrizes, planos mesmo de organização que tem por objetivo garantir a eficiência de todos os processos que acontecem ali dentro dessa igreja, de forma que todo grupo possa trabalhar de forma conjunta, de forma correta, para que a gente consiga atingir os nossos objetivos maiores dentro da igreja. Então, como que a gente vai identificar esses controles existentes aqui? Existem aqueles controles que são contábeis e aqueles controles que são não contábeis. Quais são aqueles controles que são contábeis? É justamente aqueles controles que se referem a livro caixa, a pagamento de custas, a recebimento de dízimo, por exemplo. E os controles não contábeis são aqueles ali que a gente vai trabalhar com os treinamentos do pessoal dentro das igrejas a respeito da LGPD, onde a gente também lembra das doações beneficentes, das contribuições políticas, né? Então, a maneira mais prática, né, e simples de obter informações sobre um controle interno de uma organização é indagar, observar e revisar. Então, quando a gente trabalha com o controle de gestão de riscos, a gente vai se indagar. E se isso daqui acontecer? Nós vamos começar a observar o nosso cotidiano dentro da igreja, qual a probabilidade disso daqui acontecer, a gente está em risco disso daqui acontecer já, ou a gente não está. E a gente vai revisar tudo isso daí, de forma a colocar ali nos nossos controles internos da igreja, isso, a gente tem muita probabilidade de acontecer, isso, a gente não tem tanta probabilidade, mas a gente tem que parar para pensar sobre isso. Mas, tudo bem, o que aconteceu? A gente tem ali os arquivos do pessoal que frequenta a igreja na nossa secretaria.
mas aí aconteceu de vazar esses dados do pessoal. Vazou um CPF, isso é um problema muito grande, vazou um RG, vazou qualquer dado pessoal ali. Então, o que a gente tem que fazer nesse momento? A gente tem que ter um plano emergencial. O que esse plano emergencial vai fazer? Ele vai elaborar previamente todo esse tipo de situação e ele vai demonstrar o compromisso social da igreja. Com certeza, né, os fiéis que frequentam essa igreja, eles vão ter mais confiança nessa igreja. E a sua preocupação com a defesa e proteção dos dados que essa igreja ali manipula. Ela vai evitar maiores prejuízos aos direitos individuais ali de cada fiel, como também aos interesses coletivos. E ela vai aplicar sanções. Essas sanções, elas devem ocorrer de forma a comprometer a própria continuidade das atividades da igreja. Quando acontecer um vazamento de dados, o que a igreja tem que se preocupar? Ela tem que se preocupar em, primeiramente, notificar o vazamento à Agência Nacional de Proteção de Dados. Não faz muito tempo, a gente viu na televisão que vazaram vários CPFs de vários cidadãos brasileiros. Olha só o problema se caso isso daí acontecer através da igreja de vocês. Antes de concluir aqui a minha fala, eu gostaria de acrescentar um adendo aqui que ficou faltando no meu slide, mas que é de suma importância, que eu citei ele alguns slides atrás, que é a respeito do treinamento da LGPD. Dentro da igreja, a gente vai trabalhar com todo tipo de gente, pessoas mais simples, pessoas nem tanto, e nós vamos trabalhar com pessoas que foram contratadas pela igreja. Às vezes a igreja até tem um contador, por exemplo, que é uma mão de obra ali qualificada. Mas a igreja tem ali muitos colaboradores, né? Muita gente querendo trabalhar de forma voluntária ali para ajudar, querendo realmente ajudar. Então, de que forma que a gente vai passar tudo isso aqui que a gente está passando nesse simpósio para vocês? Como é que essas pessoas elas vão entender de fato o que é LGPD? Como que elas vão tomar cuidado ali no dia a dia da igreja? Cada um ali fazendo a sua parte, de forma que esses dados não vazem em dia de manhã? Através de um treinamento. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai tornar esses dados acessíveis, ou seja, esses dados, né, que são ali essenciais à administração e o restante do grupo, a gente vai passar eles de forma tão acessível que todos consigam acompanhar, que todos consigam interpretar esses dados pertinentes e tomar as decisões que forem necessárias serem tomadas. A gente vai trabalhar aqui com a escolha dos indicadores certos. É justamente adotar essa abordagem mais simples, ir ali direto ao ponto, de forma que as decisões elas consigam ser tomadas. E a gente vai começar pelo topo, ali pela gestão. O pastor, o pessoal ali que está trabalhando junto com o pastor para realmente toma conta ali da administração dessa igreja, dos problemas, e até aquela pessoa que frequenta a igreja, que só vai ao culto, por exemplo, até aquela pessoa que está ali trabalhando de forma voluntária, que quer trabalhar, não tem o conhecimento, mas a gente vai passar esse conhecimento para todo mundo, de forma que a gente consiga, dessa forma, criar uma cultura LGPD ali. E a gente vai investir, então, nesse treinamento, né? A gente vai fazer as escolhas das ferramentas corretas, para que esses dados estejam rapidamente disponíveis e sempre atualizados para quando a igreja mais precisar. Sabe quando um fiel recorre à igreja, estou precisando de tal coisa, tal documento meu que está aí? Então, em conclusão aqui, concluindo a minha fala, eu gostaria de falar para vocês que a LGPD, ela tem... A gente não veio aqui para ficar colocando problema na cabeça de vocês. A gente tem o objetivo de evitar essas punições e de garantir uma segurança, uma transparência, uma ética e uma confiança à comunidade, que eu tenho certeza que é tudo isso que a igreja quer passar. Aqui, por último, eu vou deixar os meus dados pessoais, para caso alguém tenha alguma dúvida, poder entrar em contato comigo. E é isso, eu agradeço a presença de todo mundo e eu agradeço o convite da Ana para trabalhar aqui hoje com vocês nesse simpósio. Muito obrigada. Eu que agradeço, você é sempre maravilhosa, a didática em pessoa. Obrigada, Laísa.